os 3 tipos de reações que a gente tem diante dos problemas, das dificuldades. Então, a primeira reação, que é muito comum todos terem, é o desespero, é chorar, é ligar para alguém, é desabafar. Muitas pessoas às vezes vão até em redes sociais, até no Facebook, às vezes tem aquela frase lá em cima que pergunta como que você está hoje, como que você está se sentindo. Então muitas pessoas assim têm essa reação que é a mais comum que tem, de ficar no desespero, né, de pôr para fora. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa reação, porque essa reação é uma reação comum, mas só que a gente não pode deixar ela tomar conta da nossa vida, ela fazer parte da nossa vida. Você tem essa reação, é normal você ter, é comum, mas você tem que reagir contra, você tem que avançar. Assim como eu já falei em outras vezes, que o medo, a insegurança é comum a gente ter, mas só que isso daí não pode nos paralisar, a gente tem que continuar caminhando. Então essa é a primeira reação. A outra reação que é muito, que as pessoas têm também diante dos problemas, das dificuldades, é da pessoa receber a notícia, orar e entregar na mão de Deus. Esse entregar na mão de Deus, assim, tem que tomar cuidado com essa reação, porque muitas pessoas entregam na mão de Deus e ficam esperando Deus resolver. Mas só que a nossa parte é a gente fazer as coisas possíveis. E o impossível Deus vai fazer. Então o entregar na mão de Deus é entregar para Ele estar junto com você resolvendo, junto com você direcionando você a resolver o problema. Porque acredito eu que Deus tem muitas coisas pra gente, e dando exemplo assim, em direitos aqui no mundo, muitas vezes você tem benefícios para receber, tem muitas coisas para receber, mas para você receber você tem que ir lá correr atrás, você tem que ir atrás. Então com Deus não é diferente. Com Deus a gente tem que estar avançando, tem que estar indo atrás, porque Deus tem muitas promessas, muitas bênçãos pra gente, e a gente tem que buscar isso, tem que buscar. Então tem que tomar cuidado com esse de entregar na mão de Deus, e não ficar parado, paralisado, esperando. E a terceira reação é uma reação assim que é a certa, mas só que é a mais difícil das pessoas terem. Mas essa reação é quando a pessoa recebe a notícia e ela reage de forma positiva. Não, eu vou resolver, eu não aceito essa situação, tem que ter um jeito, tem que ter uma solução. A pessoa correr atrás, a pessoa e saber que tem possibilidades de alguma maneira a pessoa ir buscar resolver o problema. Então essa reação nos leva a pensar que seria como se fosse um desafio. Você está sempre se desafiando quando os problemas vêm. Você sempre saber, pôr na sua mente que quando vir os problemas são como um desafio, que você vai extrair algo daquilo, que você vai extrair uma experiência, ou que vai vir uma bênção, alguma coisa, você esteja disponível a isso. Então, as pessoas que se desafiam, ela tem que ter em mente que para você acertar, você vai errar muitas vezes. E nesse errar muitas vezes, você tem que estar disponível também a não saber, não ficar na sua mente que você vai trazer sempre vitórias também, mas que você vai tirar muitas experiências nos erros.
você tem que estar disponível a estar sempre aberto a estar errando e acertando. Então, é muito por isso que isso nos leva a pensar na segunda reação, porque nessa segunda reação, entregar na mão de Deus, às vezes, é uma forma de a gente se esconder atrás dos problemas. É uma forma de você, como se diz, uma desculpa, assim, um medo de não querer avançar, de medo de avançar, medo de errar, medo de se dar oportunidade de fazer coisas diferentes. Então, por isso que a terceira reação ela é muito difícil, porque você vai tá entrando num território que você não conhece, você realmente você vai estar se desafiando, porque com Deus você tem que colocar o pé para Deus colocar o chão. E eu sempre tenho uma frase que eu tenho dentro de mim que me faz avançar. Quando eu penso assim que, lógico, todo mundo tem os pensamentos de medo, os pensamentos que não vai dar certo, que os pensamentos negativos tem dentro da gente, mas é que nem eu falo, isso daí a gente tem que reagir contra, isso daí não pode tomar conta da nossa vida. Então, quando vem esses pensamentos, eu sempre penso que isso que tentar não significa conseguir, mas todos que conseguiram é porque tentaram. Então, que você não tenha nada a perder. E até nas primeiras vezes, quando eu não sabia nem da palavra direito, eu ia muitas vezes com tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece é uma frase um versículo muito conhecido, mas só que ele tem um poder tão grande, e na verdade ele é pouco praticado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu me lembro das vezes que eu saía e vinha aquelas vozes falando, você vai cair, e se acontecer isso, e se o carro fazer isso, e eu colocava o primeiro pé no chão. Eu lembro que toda vez que eu saía, eu parava na porta e eu lembrava disso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo. E eu ia. Mesmo tremendo, mesmo com as vozes falando que eu poderia ter possibilidade de cair. Então, eu colocava aquele tudo na minha frente. Tudo no meu primeiro passo. Porque eu fazia a minha parte, Deus fazia dele. Quantas vezes Deus colocou muitas pessoas. Eu fui só com a minha fé, só com o meu tudo, e Deus e Deus me fortaleceu, Deus colocou o chão, Deus colocou pessoas para estarem me ajudando. Então, o primeiro passo, se você não der o primeiro passo, você não vai saber o que tem lá na frente, porque Deus trabalha com o nosso futuro, Ele não fica trabalhando no nosso passado. Então, se você está olhando para trás, esqueça tudo que aconteceu e recomece, reaja. Saia do lugar que limita a tua visão, porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Então, a gente tem que estar revendo, meditando em que tipo de reações que a gente está tendo diante dos problemas, que fé que a gente está usando, com que fé que a gente está avançando, a gente está tendo reações comuns. Porque se você está tendo reações comuns também, a gente tem que parar para pensar que essas reações comuns, elas são comuns, mas quando vir um problema muito grande, essa reação comum, ela não vai suportar. Então, por isso que é muito bom a gente estar praticando a terceira reação, que é avançar. É sempre você estar disponível a saber que tudo que acontece para sua vida coopera para o bem. Tudo vai extrair uma experiência, tudo vai ser uma experiência, tudo vai trazer benefícios para você, porque tudo
que Deus coloca na nossa vida, tudo que Deus coloca na nossa vida é aproveitável, nada é perdido, nada é à toa, nada vem para destruir a gente. Tudo que vem para nossa vida é para edificar. A partir que a gente aceita isso, a partir que a gente aceita que todo dia a gente tem essa luta, que todo dia a gente tem que matar um leão e amarrar o outro pro dia seguinte, a partir que você aceita isso na sua vida, você consegue levar a vida de uma forma muito mais leve, porque você já espera que vai vir desafios, e quando vir o desafio você já fica esperando de que maneira que você vai avançar, de que maneira sua mente já começa a trabalhar, como que eu vou resolver esse problema. Você já não fica mais falando do problema, porque falar do problema, às vezes as pessoas ficam com problemas e ficam falando do problema, e o problema ele não se resolve a gente falando do problema, a gente resolve a gente falando com o problema. Quando os discípulos estavam naquele barco lá e veio a tempestade, eles começaram a ficar desesperados e eles começaram a chamar Jesus, que estava dormindo, e eles desesperados querendo resolver a situação, e Jesus não virou e falou sobre o problema, ele não ficou conversando sobre o problema, ele falou com o problema, ele falou para parar a tempestade, falou para todo mundo se acalmar. Então é dessa forma que a gente tem que agir, é dessa forma que a gente tem que avançar, a gente tem que ver de que forma que a gente vai resolver as coisas, não de que forma que não ficar se lamentando com as coisas que já aconteceu, com as coisas que passaram, com as coisas que ficaram para trás, porque não dá mais para resolver, não tem mais com você. Isso sim é entregar para Deus. Isso é entregar para Deus o que já passou, o que é deixar na mão de Deus as coisas que você já fez, que não tem mais como que resolver. Você tem que trabalhar no seu futuro, foque no seu futuro, foque pro alto, foque em Deus. Então vamos estar meditando nessa manhã nesses 3 tipos de reações qual dessas 3 reações a gente está colocando na nossa vida, de que maneira que a gente está, que reações a gente está tendo, como que está a nossa fé. A gente tem que estar meditando nisso, coisas que nos colocam para cima, que nos fortalecem, que nos faça avançar. Então nessa manhã eu deixo essa palavra para você. Deus abençoe.